Minha seja bem-vindo a mais um LNcast. Aqui eu te ensino, fortaleço sua mente para que você possa escrever boas histórias. Tão boas quanto aquelas que a gente já ama. Ok, eu já disse isso na abertura, mas é sempre bom lembrar a você. Só para avisar, para você que tá me assistindo no YouTube, eu peço desculpas por essa gambiarra que você tá vendo aqui na frente, mas foi o melhor jeito que eu achei para captar o melhor som para quem está me ouvindo. Beleza? Outra coisa também é que esse vídeo vai em modo full, direto, total. Enfim, é só pra avisar que total, é isso mesmo. Pra dizer que esse vídeo, esse áudio não tem corte, tá bom? Então, se eu errar, eu vou simplesmente pedir desculpas e a gente vai prosseguir. Se você estiver aí me assistindo, não ligue se me assistindo ou me ouvindo, não ligue se algum barulho acontecer. Com certeza, se isso acontecer de alguma coisa caindo, é porque os meus gatos, Jack e Daniels, que estão aqui do meu lado, olhando pra mim nesse momento, derrubaram alguma coisa, porque caso você não saiba, gatos adoram fazer esse tipo de coisa, mas eu os amo mesmo assim. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa importante. Será que é perda de tempo escrever uma história? Será que você tá perdendo tempo fazendo isso só por hobby? Eu não quero, sei lá, você pode estar pensando, eu não quero ser profissional, não quero ser escritor, eu acho que minha história não vai vender pra ninguém, não vou ganhar dinheiro com isso, então por que eu tô escrevendo? Tô perdendo tempo, eu poderia estar estudando, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou perdendo tempo, né, entre aspas, escrevendo essa história. Não, querido, você não perde tempo e eu vou mostrar nesse podcast que não só escrever uma história, mas outras coisas nunca são perda de tempo. E a gente vai aprender isso hoje. Today. Now. E para começar, eu quero que você pense: assistir filmes é perda de tempo? Assistir animes, ler mangá, livros, por um acaso é perda de tempo? Eu acho muito engraçado as pessoas que pensam que ler um livro, uau, é super cultura, mas ver um filme, tipo, cara, você tá perdendo tempo vendo filme. Quem nunca teve a mãe, o pai ou alguém mais velho te sacaneando, na verdade não sacaneando, né, falando na real, que você assistir filme, assistir mangá, anime, é uma perda de tempo, né? Quem nunca teve a mãe dizendo que essa história do capeta, fulano, fica vendo merda, esses desenhos japoneses que não entende ninguém tá falando. Minha interpretação de mãe é ótima, só que não. E é exatamente esses momentos eu já passei muito da minha vida, cara. Da minha mãe dizendo, esse filme não é de Deus. Ou minha avó também falava, minha avó fala muito mais isso até hoje. Foi muito engraçado quando eu vi os Vingadores, os primeiros Vingadores com a minha avó, porque tava passando na televisão. E, cara, ela ria e ela falava, meu Deus, o menino pegou fogo. Esse cara tem chifre. Gente, era muito engraçado, cômico. Mas, enfim, essas pessoas mais velhas, aí a gente diz, nossas mães, tios, periquitos, papagaios mais velhos do que a gente, eles sempre acham, ou que não estão inseridos nessa cultura pop, eles sempre pensam que assistir essas coisas são perda de tempo. E se eu te disser que não é? Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. Outra coisa também que tem gente que acha que é uma perda de tempo, acredite, ainda tem gente que acha que é uma perda de tempo, é praticar esportes. Nossa, mas por que eu tô falando desse assunto dentro de um podcast que eu falo sobre escrever história? Porque eu quero que você no final entenda que muitas das coisas que as pessoas às vezes acham ser perda de tempo, não são. E aí, deixa eu só me ajeitar aqui. E aí, o que a gente pode falar? Sobre praticar esportes, principalmente, mais uma vez, a gente enxerga aquela questão do ver filme e ler livro. Ler livro, ok, parabéns, você tá praticando a leitura, tá ficando uma pessoa mais culta, oh meu Deus, como meu filho é culto porque tá lendo um livro. Mas se você estiver assistindo mangá, nossa, assistindo mangá, se você estiver assistindo anime ou lendo mangá, tipo, nossa, não, isso daí, o que você tá fazendo? Isso daí é tudo besteira. Beleza. Da mesma forma, praticar esporte, tem aquelas pessoas que falam, não, esse tipo de esporte aqui vai te dar futuro. Mas aí você tá praticando esse? Mas esse daí é perda de tempo. E não é. Todo esporte é bom pra quem pratica. Estudar. Olha, será que estudar é uma perda de tempo? Claro que seus pais não vão dizer isso, mas talvez você esteja pensando que estudar é uma perda de tempo.
Eu mesmo, muitas das vezes, para algumas matérias, achei. Sabe aquela coisa assim, tipo, pra que eu vou usar a porcaria da fórmula de Bhaskara? Sim, meus amigos, eu sei que você passa por isso. Mesmo que você não passe, você já passou por olhar alguma matéria e pensar, pra que raios eu vou precisar dessa bagaça na minha vida? Se eu usei a fórmula de Bhaskara depois que eu saí do ensino médio, não. Eu não usei. Para não dizer que eu não usei, eu usei sim alguns exercícios dos primeiros módulos da faculdade, primeiras aulas da faculdade, que era a gente rever matemática para saber se estava todo mundo ali no mesmo nível, para saber se não tinha alguém muito ruim de matemática ali na faculdade de administração, mas foi só para isso que eu usei de novo, depois para aplicar mesmo na vida eu não usei mais. Foi perda de tempo? Não acho que foi perda de tempo e eu vou contar um pouquinho mais pra frente porque eu achei que nada do que eu estudei foi perda de tempo. Cada coisa que a gente estuda, cada coisa que a gente aprende, a gente desenvolve a nossa mente. Então, nada do que você estude hoje, por mais que você não entenda onde você vai aplicar aquela bagaça na sua vida, ainda assim, aquilo não é uma perda de tempo. Acredita na titia aqui porque eu já tenho muitos anos de vida. Tenho, infelizmente. Ou felizmente. Não sei. Gostaria de ser novinha ainda. Outras coisas. Bater papo com os amigos. Como é bom a gente perder. Não. Como é bom a gente investir tempo. Grava isso na sua mente agora. Tenta usar essa palavra. Como é bom a gente investir tempo em papear com os amigos. Coisas que eu acho desperdício de tempo é rede social. Rede social. Qualquer uma. Instagram, Facebook, Twitter. Eu acho que ficar tempo excessivo é uma perda de tempo. Perda. Ficar com amigos é investimento. E aí sim, pode valer sim os amigos virtuais, uma partida de videogame em grupo. Eu não jogo, mas eu sei que tem gente que joga. Meu amigo, por exemplo, é meio viciado nessas coisas. Mas enfim, eu sei que ele tem muitos amigos espalhados pelo Brasil, quiçá pelo mundo, que eles se reúnem lá pra jogar na sala de videogame deles. E isso é legal, isso é um investimento de tempo. Você tá ali com amigos, tá interagindo com outras pessoas, sim, tá se divertindo, porque se divertir também não é uma perda de tempo. Todos nós precisamos desses momentos. Uma pessoa que não se diverte, uma pessoa que não tem uma válvula de escape, não tem algo que fale assim, nossa, eu gosto tanto de fazer X coisas, eu gosto tanto de fazer esse hobby, essa pessoa uma hora explode. Caso você não saiba a curiosidade do que é uma válvula de escape, você já viu a panela de pressão da sua mãe? Talvez você nunca tenha chegado perto de uma, porque tem muita gente que tem medo delas. Mas ali tem uma válvula que é justamente para a panela não explodir, porque a panela de pressão ela pode explodir e causar um estrago violento. E não é quando esse pino estoura e o feijão começa a espalhar igual um chafariz. Caso, se você já passou por isso, comenta aqui embaixo para você que está no YouTube. Se você já passou por isso na sua casa. Já aconteceu comigo e eu achei que eu ia morrer, porque até aquele momento eu não sabia que acontecendo aquilo dali, que a panela não explode. Mas desgraça, Juliana, o que você tá falando de panela de pressão nesse podcast? Justamente porque essa válvulazinha que explode é a válvula de escape. Que explode não, que ela sai, é a válvula de escape. Caso aquilo dali não tivesse aquele mecanismo na panela de pressão, ela explodiria de vez, aí ia causar um estrago violento. Você é uma panela de pressão. Se você não tem uma válvula de escape, e eu falei sobre isso numa das lições, lá no Lição Nerd no YouTube, né, aqui, pra quem tá no YouTube eu vou tentar deixar o link aqui pra você assistir depois. Sendo então você uma panela de pressão, você precisa dessa válvula de escape, por isso que nada disso que a gente falou é perda de tempo, nem que seja praticar esporte por hobby, nem que seja você encontrar com seus amigos, coisas que às vezes as pessoas dizem que são bobas, inúteis, são sim muito úteis para a nossa vida, beleza? Bom, por que eu falo isso? Quando as pessoas não fazem ideia do potencial delas, quando você não faz ideia de como usar o conhecimento que você tem, ou quando você acha que uma coisa que você faz é perda de tempo, você está deixando de usar o seu potencial. Quando você acha que o conhecimento que você tem não serve para nada, quando você acha que você é um Zé Ninguém, isso é ruim para você porque você acaba não desenvolvendo algo que você poderia desenvolver. Utilizar o conhecimento que você tem é uma arma poderosa. E qualquer conhecimento, o que eu quero desmistificar com esse podcast é que você entenda que todo conhecimento é válido, que
quase tudo que você faz na vida também é válido e não é perda de tempo. E você vai aprender isso agora. E eu gosto sempre de dar o exemplo da minha história, tá? Eu então queria fazer faculdade de cinema, porque eu queria escrever desde sempre, mas infelizmente a gente não pode fazer tudo que a gente quer, principalmente quando a gente não tem o apoio dos meus pais, que foi assim a questão naquela época, tá? Hoje é diferente. Mas enfim, então eu fui fazer administração, eu escolhi fazer administração. Porque de todas as áreas era que eu imaginei assim, vou fazer administração, vou ganhar dinheiro rápido. Ai, que tolinha! Mas isso era o meu plano, tá? Eu ia fazer administração, ia ganhar dinheiro rápido, porque parecia que era a faculdade que dava dinheiro mais fácil. Não que dava muito dinheiro, mas dava dinheiro mais rápido. Não era meu objetivo ficar nela pra sempre mesmo. Então eu falei assim, beleza, vou lá, vou fazer dinheiro, vou juntar dinheiro e depois eu vou fazer a faculdade de cinema. Só que cada dia, cada semestre da faculdade, eu amaldiçoava cada aula que eu tinha. Eu odiava estar lá dentro. Foi um processo bem difícil pra mim, principalmente ali no final, nossa, me arrastar pra ir pra faculdade. Ok, várias pessoas se arrastam também, gostando ou não da faculdade, porque é difícil. Entretanto, eu não gostava mais porque eu tinha a outra paixão, que era escrever, e a faculdade não me dava tempo. No final, era eu que não estava querendo aceitar aquilo dali. Porque se eu aceitasse de boa que seria só passageiro, eu não teria sofrido, né? Assim, não teria carregado tanto ficado tão chateada, teria aproveitado mais, talvez. E se eu não ficasse de mimimi, tipo, ai, a faculdade tá me atrapalhando a escrever, eu teria escrito alguma coisa, né? Eu escrevia e parava, justamente porque, eu ficava sempre desanimada e me arrastando corrente por aí. Ó a vida, ó céus, ó mar. Então, é um primeiro ponto você parar de reclamar das coisas e aceitar. Porque uma hora aquilo vai ser bom pra você. Se eu não tivesse feito a faculdade de administração, se eu não tivesse aprendido as coisas que eu aprendi lá, eu não teria criado o meu método de escrita. Existem vários métodos por aí. Eu criei o meu particular, que se adaptasse a mim e fosse mais rápido, como eu pudesse escrever um livro de forma mais rápido e usando metodologias da administração, que as pessoas usam na administração. Porque um livro, na visão administrativa, é um projeto, porque ele tem início, meio e fim. Ele tem um final, não é uma coisa que você faça sempre, não é uma rotina. Uma hora você vai acabar, uma hora você tem que acabar ele para você entregar para a pessoa. Então, ele é um projeto e existem vários métodos de projeto dentro da administração. Não quero ficar te chateando aqui com isso, só quero dizer que eu fiz a faculdade de administração. Me chateou? Chateou. Foi algo que eu achei que ia ser inútil para minha vida, não inútil totalmente, mas que nunca ia me ajudar no meu sonho, mas me ajudou demais. Se eu não tivesse conhecido toda a questão de gestão que eu conheci dentro da administração, eu nunca teria criado o meu método ágil para ensinar pessoas a escrever. O Lição Nerd talvez nem existiria. Então, deixa eu tomar fôlego, que eu me empolguei demais com a história e fui metralhando. O motivo para você achar que fazer algo, ou aqui especificamente escrever, que isso poderia ser uma perda de tempo, tá muito mais fora de você do que dentro de você. A maioria das coisas, na verdade, que a gente imagina, que a gente pensa, tá muito mais fora da gente. Nós somos muito mais... não é envolvido, como é que é a palavra? Muito mais... uma hora eu lembro da palavra, eu volto aqui pra falar. Incentivado. Isso, a gente é muito mais incentivado pelo meio externo do que por a gente mesmo. Tudo que a gente faz. É por isso que surge um movimento muito grande da gente aprender sobre a gente mesmo, né? A gente se conhecer, pra gente saber tomar as decisões que a gente quer. Existe uma coisa chamada efeito manada, que é quando quando muitas pessoas estão fazendo alguma coisa, você tende a fazer aquilo, porque você vê todo mundo fazendo, então você acha que é certo. Já tomei algumas atitudes por conta disso e isso é algo cerebral. É um tema até interessante pra gente trazer no podcast, que eu conto no meu método sobre isso e ensino meus alunos a usarem isso dentro da escrita, que são as questões dos gatilhos mentais e da neurociência. Parece algo muito complexo, mas é algo muito, muito interessante e que todo mundo tem, o nosso cérebro age dessa maneira, com esses gatilhos mentais, digamos assim. E um ponto é justamente a sociedade acaba valorizando determinada coisa. Então, você acha que se você não tá dentro daquilo que a sociedade valoriza, então o que você faz é ruim, o que você faz é perda de tempo, o que você faz não vai prestar para nada. É óbvio que eu dei o exemplo, por exemplo, fórmula de Bhaskara. A gente não usa isso no dia a dia, mas talvez alguém
alguma vez use. Mas, porém, bati aqui no negócio. Porém, mesmo que a gente não use a fórmula, aprender sobre essa abençoada fez a gente desenvolver o nosso cérebro para aprender outras coisas, tá? Fez a gente, sei lá, botar a cabeça para pensar, para resolver problemas aplicados às vezes na vida real. Claro que não exatamente usando a fórmula, mas o raciocínio que a gente desenvolve com aquilo dali pode ser útil pra gente na nossa vida. Não exatamente decorar a forma em si. Óbvio que o nosso meio de ensino tá muito defasado. Essa coisa de ensinar a gente decorando, obrigando a gente a decorar coisas, é ruim. Se talvez fosse de fato ensinado como aquilo é aplicado na prática, sabe? Na real, na vida, para que eu uso aquilo na minha vida, aí sim a gente enxergaria de uma forma mais interessante. Voltando ao ponto que eu quero falar, que é justamente a sociedade só valoriza quem sabe fazer algumas determinadas coisas e escrever uma delas. Não que não valorize a pessoa que escreve, mas isso é muito engraçado. Muito valorizado assim o escritor. Nossa, que pessoa culta, pessoa deve saber muito, muito crânio, uau, ele é escritor. Porém, isso só acontece para aqueles escritores que já são renomados, que já estão, já desenvolveram, já venderam muito, são best-sellers e etc. Tenho certeza que se a gente perguntar para eles, na caminhada deles até eles chegarem lá, até eles serem reconhecidos, com certeza, muita gente já olhou e falou assim, legal, você é escritor, mas o que você faz para viver? Tipo, quê? Como assim? Não só isso, mas eu tenho amigos que são músicos, que fazem música para viver, ganham muito bem até trabalhando com música, e as pessoas ainda perguntam, você é músico? Ah, que legal, não sei o quê, mas qual é o seu trabalho? Como se a música não fosse trabalho, como se então escrever não fosse trabalho, como se trabalhar com a internet, como muitas pessoas fazem hoje, é o que eu estou começando a fazer, não fosse trabalho. As pessoas tendem a valorizar ainda aquelas coisas que são mais comuns, que são mais sérias, ainda tem aquela questão do que é o trabalho sério e do que não é. Então, quando você fala assim, cara, eu vou escrever, que legal, parabéns, é só um hobby, né? Tipo, você não vai usar isso para trabalho. Isso daí é só uma brincadeira, é só um passatempo. Eu bato nessa tecla sempre. Se as pessoas tivessem noção do como escrever uma história pode transformar a sua vida, do como você escrever uma história pode fazer você ser um excelente gerente de projetos, não que eu queira que vocês sejam, mas é sério, se torna um profissional, incentiva a sua criatividade, pessoas criativas vão fazer hoje, né, e futuramente farão toda a diferença no meio, não só no meio social, mas dentro do meio de trabalho, dentro do meio empresarial, as empresas hoje procuram mais pessoas que são criativas, ou seja, mesmo aquelas pessoas, mesmo para aquelas profissões ditas sérias, ter esse tino de ser criativo, de pensar diferente, vai fazer a diferença. Então não pense que só porque você escreve para você ou por hobby, ou só para você, né, ou divulgar só para os seus amigos, que isso é uma perda de tempo. Isso não é uma perda de tempo. Não existe abertura para você utilizar melhor o seu conhecimento. Outra coisa que desestimula bastante e te faz pensar que você está perdendo tempo escrevendo ou até fazendo outras coisas. Por exemplo, na sua escola tem algum tipo de incentivo à escrita? Sei lá, algum concurso, algumas escolas até têm, eu vou fazer aqui o meu protesto. Na minha escola tinha, só que era poesia. Mano, eu não escrevo poesia. Eu não gosto de poesia. Nada contra que eu gosto, mas nada contra a quem gosta. Mas eu não gosto de poesia. E, cara, então não era pra mim. Eu brigo às vezes, não brigo internamente, não pessoalmente, com algumas pessoas que falam que você como escritor tem que escrever de tudo, você tem que ser bom em tudo. Se você tiver que escrever um conto, você tem que escrever um conto, poesia você tem que escrever. Eu discordo. Talvez por eu não fazer isso, talvez porque eu nem tente também. Eu confesso que eu sou meio preguiçosa, mas porque eu acho que cada um tem o seu estilo.
Tem gente que vai escrever muito bem um conto, tem gente que vai ser o cara da poesia, tem gente que vai ser muito bom escrevendo fantasia, tem gente que vai ser muito bom escrevendo romance. Não dá pra ser bom em tudo, e isso é na vida por geral, gente, é completo. A gente é bom em cada um, uma coisinha ali, cada um é especial numa coisa. Então, faço meu protesto para as escolas que fazem concurso de histórias, de escritas só por poesia. Aí desestimula as outras pessoas que escrevem às vezes, mas escrevem uma fantasia, uma ficção bem loucona, e aí pensa, putz, isso daqui não serve pra nada, porque nem no concurso da escola eu consigo participar, porque eles só valorizam a poesia, só valorizam lá um romance, e um romance do tipo romântico, não da estrutura da história, e a pessoa que de repente escreve mangá? Já pensou? O cara é um mangaká mirim, super foda, e não pode participar de nada na escola, não pode mostrar seu trabalho na escola ou em qualquer outro lugar, porque não tem abertura. Então isso desestimula, tipo, pra que você pensa? Pra que eu tô fazendo se ninguém vai ver essa bagaça? Pra que eu tô fazendo se eu não tenho como mostrar isso para as outras pessoas, se eu não tenho como expor isso? Então, fica atento, professores de todo mundo. Eu nem sei se tem algum professor vendo esse vídeo, mas fica atento, porque porque é importante que você estimule seus alunos de todos os tipos de habilidades que eles tiverem. Não dê valor só a um tipo de coisa. É claro que fica difícil às vezes tentar agradar todo mundo, mas faz um esforcinho que com criatividade você consegue fazer com que tenha ali uma inclusão de todos os seus alunos, de todas as pessoas que tenham diferentes habilidades. Eu acho isso extremamente importante. A gente vai ter muito sucesso na educação quando a gente chegar no nível da gente conseguir valorizar todas as habilidades. É o que eu falo. Ah, o meu filho fica o dia todo editando vídeo, isso não vai levar ele a nada. Quem disse? As áreas estão mudando, o futuro está chegando aí, várias coisas são feitas por vídeo, as empresas querem vídeos agora também para o marketing, né, para fazer publicidade, para fazer comunicados internos. Então, aquele carinha ali que faz bem edição de vídeo, ele pode sim se dar muito bem lá na frente. Então, isso também não é perda de tempo. Nada é perda de tempo. Basta você saber usar essa sua habilidade. Preciso respirar mais um pouco. Eu estou me empolgando demais, falando muito rápida. Achar que já tem muita gente... Nossa... isso é um problema que eu tenho que confessar que eu mesma tenho na vida. Achar que tem muita gente que faz a mesma coisa. Então, já que tem muita gente que faz aquilo, por que eu vou fazer? Como que eu que estou começando vou competir com tantas outras pessoas que já fazem igual? E aí você acha que a outra pessoa é melhor do que você? E aí você acha que, independente dela ser melhor ou não, como tem muita gente, ninguém vai te achar. Isso acontece muito no Wattpad, né? Para quem escreve, começa a escrever um capítulo, 2 capítulos. É um erro muito comum também você querer escrever direto no Wattpad. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Não aconselho meus alunos a fazer isso. O Wattpad é um meio de publicação. E então é interessante para qualquer meio de publicação que você coloque lá quando a sua história estiver concluída. Eu acho que é melhor para todo mundo assim. O leitor que está lá não sofre para não esperar você ter sua fonte de inspiração para continuar escrevendo, e você também não sofre porque você não tem essa pressão de eu preciso semana que vem terminar esse capítulo, eu preciso amanhã, eu combinei postagem agora e eu não sei o que escrever. Essa pressão faz algumas pessoas desistirem. E aí você coloca lá então seu primeiro capítulo, coloca seu segundo capítulo, e aí o que acontece? Quase ninguém lê. Cara, você só colocou 2 capítulos e o Wattpad é uma rede social como qualquer outra. Se você não sabe como uma rede social funciona, existe uma coisinha chamada algoritmo nessa bagaça, que é um robozinho que vai pensar se ele vai ou não mostrar a sua história para outras pessoas. E sim, as histórias que têm mais interação é que são as mais mostradas, e isso de certa forma é injusto, porque para quem está começando e não tem muita interação, obviamente não vai cair tanto assim no algoritmo. Existem outras formas de você fazer seu Wattpad bombar, mas isso vai ser para um próximo podcast, beleza? Mas você vai lá, coloca 1, 2 capítulos, o bonitinho do algoritmo não entrega, você fica super desanimado e não continua escrevendo a sua história. E aí,
é onde o problema acontece. Você pensa, poxa, já tem tanta gente escrevendo coisas parecidas, já tem tanta gente escrevendo outras coisas que tem mais cliques do que eu, mais visualização. Por que que eu vou continuar fazendo? Por que que eu vou continuar escrevendo essa história se na minha tem 2 visualizações? Uma visualização e tem tantas outras pessoas que tem muito mais. Não vale a pena eu continuar. Eu estou perdendo tempo. Não. Você não tá perdendo tempo. Por quê? Como eu falei, existem outras técnicas e outras formas de você fazer a sua história chegar em outras pessoas, tá? E a primeira pessoa para quem você tem que pensar em escrever aquela história é para você. Tanto que a dica que não só eu dou, mas outras pessoas dão também é: escreva o que você goste de ler, porque dessa forma vai ser muito mais fácil você terminar a história, porque você está escrevendo para você. Então, mesmo que uma pessoa olhe, 2 pessoas olhem, ou nenhuma pessoa olhe, você tá gostando dessa história? Você tá empolgada para ver aquilo pronto e ver até o final? E isso não é perda de tempo, porque quando ela chegar no final, vai ser mais fácil de você apresentar ela para outras pessoas e de você divulgar e publicar em outros lugares que não seja só o Wattpad. O Wattpad é muito famoso, nossa, é uma baita ferramenta, ajudou bastante a gente a querer se publicar. Pra mim, foi o primeiro meio que eu publiquei o meu livro, que eu testei. Fiz lá as técnicas, ganhei umas 15 mil visualizações em um mês. Foi em um mês que eu publiquei. Eu ganhei 15 mil visualizações e depois abandonei. Abandonei por quê? Por uma série de motivos internos. Aí não teve nada a ver com a ferramenta, nem porque não abandonei a história ficou completinha lá, a história já estava concluída. Mas eu abandonei o Wattpad porque eu falei assim, eu parei pra estudar outras possibilidades. E aí foi aí que eu falei, vou me autolançar. Não queria mandar para editoras. E foi por isso que eu parei. Mas não foi perda de tempo, cara, porque foi muito bom. Uma hora ou outra as pessoas te acham. E quando te acham e lê a sua história, quando a sua história tá completa, elas elogiam, você faz amizade ali dentro. Os comentários, os elogios são assim, é a melhor coisa. Paga qualquer tempo que você investiu fazendo aquela história. Aquilo dali é fantástico, é de esquentar o coração. Por tudo isso, pensar que não tem valor e de nada adianta nadar e morrer na praia. Tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei em relação a você achar que tem outra pessoa que escreve melhor que você, ou tem várias pessoas, por questões de, o que eu faço as pessoas não valorizam, né? A sociedade não valoriza e tal. Você tem esse pensamento de que, do que adianta então eu fazer se eu vou me esforçar, se eu vou me esforçar e não chegar a lugar nenhum. Eu falo muito sobre a questão de propósito, né? E às vezes fica até chato, porque eu falo realmente muito sobre a questão de propósito. Só que ele é o seu norte na vida. Se você falar assim, porque o meu propósito é ter fama, realmente você vai nadar e vai morrer na praia. Agora, se você escreve porque você ama escrever, porque você gosta, porque você quer ver aquela ideia completa, porque você imagina todas aquelas cenas maravilhosas na sua cabeça e você quer ver aquilo tudo pronto, junto, lindo e maravilhoso, aí, cara, não é nadar e morrer na praia. Publicar o livro, ter muitas pessoas lendo é um bônus, sabe? O principal é você ter concluído a abençoada da história. E se você parar pra pensar, quantas pessoas no mundo, na vida, já concluíram uma história versus todas as pessoas da humanidade, sabe? Qual é o percentual de gente que concluiu uma história? Eu confesso que quando eu comecei a escrever, eu achei que era fácil, que todo mundo tava escrevendo alguma coisa, porque se eu fazia de uma forma tão simples, todo mundo tava fazendo então. E eu descobri que não, muita gente até começava e terminava e não terminava, parava no meio do caminho, com todos esses sentimentos que eu falei até aqui, porque achava que estava perdendo tempo, porque achava que não valia a pena. Quantas pessoas nadaram e morreram na praia, mas quantas pessoas podem dizer que terminaram uma história? Quantas pessoas podem dizer que sim, eu concluí uma história? Cara, isso é um marco na vida. Existe uma listazinha que, né, plantar árvore, escrever um livro e fazer um filho. Eu risco fazer um filho da lista, mas eu já plantei árvore e já escrevi livros e eu vou escrever muitos mais livros futuramente.
Esse é o meu objetivo principal, meu objetivo número 1. Então, para encerrar aqui, só essa parte do porquê os problemas, do porquê você está achando que escrever é uma falta de tempo, é justamente você entender o seu propósito. Juliana, você vai falar de propósito de novo? Já estou falando, sim, propósito. Qual é o seu propósito? Fixe bem na sua cabeça. Tá errado falar que eu quero escrever por ter fama. Olha, porque olha só, se o seu objetivo é ter fama, ser famosa, você pode fazer outras coisas mais fáceis do que escrever, porque fato, escrever é algo que precisa de comprometimento. Então, se você quer ter fama, você quer o holofote, vai procurar algo que de repente seja menos trabalhoso ou que você até consiga fazer de forma mais fácil, porque para você vai ser mais fácil fazer, para você alcançar esse objetivo. Então, assim, não tem nada de errado você querer isso. Só que querer isso com a escrita é um pouco complicado. Tem que ser o bônus e não é o final. A escrita aí vai ser só um método de você conseguir essa fama, digamos. Mas não é tão fácil. Então, eu acho que não é o melhor método que você escolheu caso você queira só a fama e os holofotes. Mas se você escreve, então, porque você gosta, porque você ama, porque é sua válvula de escape, porque é aquilo que você faz e te deixa tranquilo, tranquila, então, por favor, continue escrevendo, porque isso não é uma falta, não é uma perda de tempo. Só de você sentir que te faz bem, que você escreva histórias, poesias, contos, música, que você toque um instrumento, né? Que você seja músico, que você faça bordados, que sabe lá Deus mais o que você faz. Desde que aquilo, só de você fazer aquilo e aquilo fazer bem pra você, já não é perda de tempo. Já vale muito, muito, muito a pena. E aí, eu só quero falar aqui mais um pouquinho sobre o como então a gente virar essa chave, entender que tudo isso que atrapalha a gente pode ser relevado e a gente não ter essa sensação de nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Primeiro, tente moderar suas expectativas, suas e a dos outros também, é importante. A gente desiste porque a gente acha que não é capaz de alcançar. Quando a gente coloca o que a gente chama da régua lá em cima, tá ligado? Tipo assim, eu acho que eu quero escrever o próximo best-seller do mundo. Eu quero ser a próxima J.K. Rowling. Eu quero escrever o próximo Harry Potter que vai marcar uma geração. Mano, é uma régua muito alta. Se eu for pensar nisso, eu surto. Porque eu vou escrever só para aquilo. Eu já li uma vez a história quase que inteira da J.K. numa revista uma vez, há muito tempo até. E eu lembro que ela falou que ela escrevia porque, óbvio que ela gostava, óbvio que ela também usou de estratégias, né? Porque era o trabalho dela ser escritora, não era simplesmente por hobby, no caso dela, e ela precisava publicar um livro, ela precisava de dinheiro na época. Então ela fez aquilo dali e ela correu atrás, só que ela nunca imaginou. Eu acho que nenhum escritor imagina, não assim, não fortemente, que vai ser o livro que vai marcar uma geração. No máximo, é óbvio que ele imagina assim, eu quero vender muito, né? Eu acho que essa história vai vender e tal. Mas eu acho que ela nunca imaginou o mundo que Harry Potter se transformaria e o quanto ele marcaria gerações aí, né? Cara, a gente tá, sei lá, quanto tempo que Harry Potter terminou? Eu não lembro. Prefiro não contar, porque eu revelaria a minha idade. Mas e com certeza a gente vai ficar, agora tem Animais Fantásticos e tem todo aquele universo dela que já foi criado, né? Porque muito mais do que a história de Harry Potter, ela criou um universo completamente diferente. E muitas histórias podem ser baseadas dentro desse universo. E é nisso que as pessoas estão apostando, as empresas, né, que investem lá, os cineastas e etc., estão apostando para o futuro. Temos Animais Fantásticos e já ouvi burburinhos de outras histórias que podem futuramente serem criadas dentro do universo de Harry Potter. Mas ela não tinha essa expectativa no ombro. Talvez você esteja colocando expectativas demais em cima de você. E aí, fato, quanto mais alto a régua, mais difícil é para você alcançar e você desiste. Lembra quando eu falei de metas? Que você precisa
Isso foi no episódio passado, se não me engano. Sim, foi no primeiro episódio, no primeiro LNcast, eu falei sobre metas, sobre você fazer metinhas, metas e metonas. Ou seja, você ter conquistas aos poucos. Sua primeira conquista, se você nunca escreveu uma história, é escrever uma boa história. Se você já escreveu, é você então publicar essa história, porque é o segundo passo, digamos assim. Depois é você fazer a divulgação e aí você escrever uma outra história e melhorar, e entendeu? Você tem que fazer escadinhas. Nada de querer alcançar o topo da escada sem passar por todos os degraus que nela existe. Assim, você realmente vai acabar desistindo. Outra coisa é você escrever uma história que transforme as pessoas. Escrever uma história te transforma, mas é legal você escrever uma história que também tenha como objetivo transformar a vida das pessoas. Eu sempre falo sobre a boa ideia para os meus alunos. É a primeira coisa que eu falo, tipo, crie uma história que tenha uma boa ideia. Que é o quê? Qual é a lição que aquela pessoa vai aprender com aquela história? Não é só você querer entreter ela, é você querer passar algo a mais. Que no final daquele livro, ela olha assim e pense, uau, eu aprendi o valor da amizade. Não que ela vá, obviamente, não que ela vá de forma óbvia ver isso, mas como eu falei, por exemplo, o Harry Potter, que falava muito sobre a questão do valor da amizade. Então, a gente fica com aquela coisa marcada. Ela nunca escreveu isso, né, no livro, não de uma forma... Oh, Harry Potter, você vai aprender o valor da amizade. Não, mas é a mensagem que ela passava pra gente. E qual é a mensagem que você vai passar para as outras pessoas? Através dessa mensagem, através dessa transformação que você vai passar na sua história, você com certeza fica muito mais empolgado para você escrever. Confie em mim. Todo conhecimento é válido. Todo conhecimento é válido. Mesmo aquele mais simples. Como eu falei, estudar administração, para mim, parecia que ia ser um martírio, uma coisa absurda, que eu nunca ia aprender nada com aquilo e etc. Mas se tornou algo muito, muito, muito válido para mim. Sem ele, eu não teria criado o método que eu uso para ensinar as pessoas a escreverem e que eu uso para minha vida para escrever também. Então, mesmo aquele conhecimento que eu achava que talvez não valeria de nada, me valeu de muito. Use a criatividade, cara. Use a sua criatividade para transformar a sua vida. Se você não consegue de um jeito, se você acha que de um jeito é chato, não pare, inove, pense de outra forma. Como que você pode, então, fazer com que aquilo fique interessante? Como que você pode usar aquele conhecimento? Falo muito sobre a questão da criatividade ou de como você usar a criatividade fora só da escrita e do processo criativo. E uma das partes do processo é justamente o seu cérebro começar a caçar tudo o que você sabe sobre alguma coisa que pode ajudar. Por exemplo, quando eu busco uma solução, tudo que eu sei sobre determinada coisa vem à mente. E não só necessariamente algo ligado especificamente àquilo. Quando eu quis criar um método para escrever, veio tudo que eu sabia sobre projetos, sobre escrita, sobre filmes, livros, sobre várias coisas. E aí meu cérebro juntou e falou assim: poxa, acho que a gente pode fazer isso aqui, misturando todas essas coisas que aos olhos das pessoas de fora, talvez não fizesse o mínimo sentido. Mas para você vai fazer. E quando você coloca as coisas em ordem, faz sentido sim. Então presta atenção e use a criatividade. E por último, mas não menos importante, seja para distrair sua mente e te fazer feliz. Todo o processo é muito melhor quando você aproveita o caminho e não a linha de chegada. Como eu falei, escreva o que você ame para que você seja satisfeito durante a escrita e não só com o livro concluído. O livro concluído é um prêmio, é a linha de chegada. Só que durante a escrita você queira fazer, você goste de fazer, para você não se desanimar. Minha nação, então é isso. Chegamos ao final de mais um LNcast. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Juliana, eu
um episódio muito longo. Sim, é um episódio longo, mas porque eu tento falar aqui o máximo de experiências que eu tenho, tento reunir todos os fatores que podem te ajudar, que podem te fazer a pensar. Bom, se você chegou até o final é porque você realmente ouviu, isso é óbvio, e tá a fim de tentar mudar a sua mente para escrever uma boa história. Não é verdade? Sim, é verdade. Então tá bom. Novidade, eu tô criando um canal no Telegram. Eu sei que nem todo mundo usa o Telegram, mas, cara, na boa, eu acho que futuramente ele vai acabar substituindo o WhatsApp. O carinha lá que se cuide. Mark Zuckerberg. Que se cuide, porque o Telegram tem oferecido pra gente que cria conteúdo muito mais facilidade de interagir com vocês. Da gente entregar as mensagens pra vocês sem encher o saco de vocês, sem ser spam, óbvio, sempre. De interagir com vocês sem que a ferramenta impeça, gente. O WhatsApp às vezes não entrega as mensagens, você obrigatoriamente tem que salvar o meu número. No Telegram não precisa, quando é um canal, é tipo um canal do YouTube, eu vou botar o conteúdo lá, você vai visualizar e só isso, visualiza se quiser, nem precisa dar like, olha que legal, é só você visualizar se você quiser, e eu vou sempre passar alguma informação e dar alguma dica ali importante pra você. Então, se você quiser participar, link tá aqui na descrição desse vídeo, ou nos primeiros comentários. Se você estiver ouvindo isso em alguma plataforma, com certeza deve ter um link aí também, ou é só você ir lá no meu Instagram, @jlbeb, pra você clicar no link lá da bio e ir direto para o canal do Telegram. Eu garanto que tem gente que tá gostando bastante, eu dou dicas lá mais rápida e mostro às vezes o meu dia a dia de como eu escrevo, até mesmo para incentivar você a não desistir de escrever, eu acho isso importante. Resumo do podcast nunca ache que o que você faz é perda de tempo, não importa que seja só escrever ou outra coisa, mesmo que aquilo só seja pra te fazer feliz, isso já é muito. Porque, cara, a gente precisa de coisas pra fazer a gente feliz, pra que a gente continue vivendo nesse mundo louco. Se não for assim, a gente surta. Lembra? Eu falei lá do início sobre a panela de pressão. Nós somos uma panela de pressão. Você precisa da sua válvula de escape, senão você explode. Então, não exploda a sua cabeça. Me segue nas redes sociais, pra quem tá aí no YouTube é o @jlbeb, que tá aparecendo apagado aqui porque eu esqueci, olha só, eu esqueci de ligar a bagaça da placa que deveria estar iluminada. Dane-se, eu não vou gravar outro vídeo, esse daqui ficou ótimo. Pra quem tá me ouvindo, com certeza tem um link aqui embaixo, mas eu já falei, Instagram, @jlbeb. É quase igual ao Justin Bieber, sem o R no final. Sempre tem outros conteúdos pra vocês lá no YouTube, então me segue lá também. Lição Nerd, o YouTube é mais fácil de achar. É só colocar Lição Nerd e é o primeiro canal, o único canal com esse nome lá no YouTube. Então vá lá pra você aprender histórias fantásticas. Histórias não. Aprender lições fantásticas com as histórias que a gente já ama. Beijo grande, obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima!